Nós vamos tratar de uma questão realmente prioritária, né? Uma das doutrinas basilares da igreja, que é a Santíssima Trindade. E eu digo aos irmãos que são muitos os crentes, infelizmente, ou têm uma noção errada a respeito dessa doutrina, ou simplesmente não têm noção nenhuma, o que é realmente bastante perigoso. Um crente que não tem o conhecimento realmente alicerçado de doutrinas básicas da fé cristã, ele é facilmente enrolado em outras teias, né, de outros ensinos falsos. Não são poucas as situações em que a gente se depara com alguém batendo na nossa porta, muitas vezes um folhetinho, muitas vezes eu já vi isso acontecer, folhetinho distorcido, com algumas palavras da Escritura, e aí então essa pessoa se apresenta como alguém que tem algo da palavra de Deus, e quem não tem conhecimento abre as portas, às vezes com educação, com sinceridade no coração, e aí então uma teia é traçada, e quando menos a pessoa espera, quando vê, ela está realmente enrolada nessa teia, acaba sendo vítima de hereges, na verdade, que vão roubar a sua fé. Então o cristão ele precisa saber a respeito da fé que ele professa, ele precisa ter esse entendimento, ele precisa se debruçar sobre as Escrituras, porque isso vai ser a diferença entre vida e morte espiritual. As heresias estão batendo nas nossas portas, muitas vezes elas são sutis, e a gente acaba, aquele crente que não tem conhecimento das Escrituras, ele acaba, infelizmente, sendo uma vítima fácil, né? E caindo nesses enganos. Então nós vamos estudar nesse semestre sobre um assunto que requer toda a nossa atenção, e nunca se estuda o suficiente, nunca é o suficiente, nunca a gente vai saber o suficiente. A gente tem que sempre estar reciclando o nosso entendimento, aprendendo mais, porque as Escrituras elas são assim, né? As Escrituras, a gente, quanto mais aprende, a gente sempre vai entender que tem algo a mais para se aprender das Escrituras, né? Então a gente precisa realmente se debruçar sobre as Escrituras. Nós queremos frisar com os irmãos que aqui é uma escola bíblica, então a gente tem toda a possibilidade de participar, de fazer um comentário, de fazer uma pergunta, e isso acaba enriquecendo. Esse é o momento, né? Num culto, na liturgia do culto, a gente não pode atrapalhar o pregador, parar o pregador e tirar uma dúvida, levantar a mão. Por quê? Porque a sistemática do culto é assim, né? Então, o pregador prepara uma mensagem para fazer a exposição da mensagem. Se a gente atrapalhar, o pregador tiver que parar para responder, ele vai perder o fio da meada e a pregação perdeu o assunto e a meta que ele tinha para desenvolver. Então, a sistemática do culto, a liturgia do culto é aquela. Aqui é diferente, irmãos. Aqui a gente pode parar, porque realmente o formato é formato de escola. É por isso que eu sou um apaixonado da escola bíblica, porque na escola bíblica a gente tem uma oportunidade de um aprendizado a mais realmente como numa escola. Então, eu quero deixar os irmãos bem à vontade para participar e já convidar os irmãos a fazerem convites para que a igreja toda, quem sabe o visitante, mas o visitante ele ainda não faz parte da igreja, mas então ele possa vir aqui, ele vai receber uma porção da palavra, e quem sabe aí ele não vai ser despertado, não vai acabar abraçando a sua fé, se batizando e caminhando conosco. Então, a escola bíblica ela cumpre também não só o propósito de edificar a igreja, mas ela também é evangelística, ela também alcança vidas. Então, a escola bíblica ela trabalha em várias áreas e ela está à disposição da igreja para que o corpo de Cristo se fortaleça nesse ministério. Amém, irmãos? Muito bem. A nossa palavra-chave do nosso trimestre é Trindade, né? Trindade, não poderia ser diferente. Essa é a palavra-chave da nossa lição também. Vamos à nossa introdução. O batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. O episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Então nós temos aqui nas Escrituras, e não é a única passagem que vai falar a respeito da doutrina da Trindade, é importante que a gente esteja bem alicerçado nisso.
A gente já ouviu várias vezes isso, quando alguém que ataca a doutrina da Trindade, as pessoas vão chegar muitas vezes, eu sempre que eu já debati com pessoas assim, essas pessoas vão chegar e vão dizer assim: aonde é que está escrito Trindade na Bíblia? E realmente, a palavra Trindade ela não está nas Escrituras. Mas o fato de nós não termos uma nomenclatura, o nome de uma doutrina nas Escrituras, não significa que não existe a doutrina em si. E a gente vai ver que, de capa a capa, a Bíblia expõe a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é uma das doutrinas mais baseadas nas Escrituras, né? Que realmente tem uma base muito forte nas Escrituras. A gente encontra em todas as Escrituras a revelação dessa doutrina da Trindade. Então, o fato de não haver uma nomenclatura que posteriormente vai ser colocada a fim de estudo, a fim de sistematizar, o fato de ser colocado depois não significa que a doutrina da Trindade foi criada e inserida nas Escrituras por alguém. Quem diz isso realmente não está sendo fiel às Escrituras. As Escrituras têm sim, em muitos episódios, a gente vai ver alguns aqui nessa lição, a respeito da doutrina da Trindade. Mas talvez um dos episódios mais claros a respeito da Trindade seja realmente o momento do batismo de Jesus, né, irmãos? Porque ali a gente vê claramente a doutrina da Trindade. Nesse episódio a gente vê uma base sólida para essa doutrina da Trindade. Então nessa lição nós vamos abordar o ministério da Trindade sobre 3 aspectos, né? O primeiro, a revelação do batismo de Jesus. Segundo, a distinção e unidade das pessoas divinas. E terceiro, a revelação da Trindade para a fé cristã. Tópico primeiro, a revelação trinitária no batismo de Jesus. Irmãos, quando a gente fala em revelação, a gente precisa entender que a Bíblia ela é revelação de capa a capa, né? Porque nela Deus, que é um ser supremo, um ser superior, é um ser que não pode ser colocado dentro de uma forma de pensamento, não pode ser sistematizado. Esse Deus não pode ser plenamente entendido por nós. Todo estudante das Escrituras, todo crente tem que ter por base que ele vai passar sua vida inteira estudando as Escrituras, mas que ele não vai chegar ao seu profundo, à sua totalidade nunca. Isso é base larga. Todo cristão tem que entender isso, porque se ele não entender isso, ele começa a inventar coisas, ele começa a querer entender o que ele não pode entender. Nós precisamos entender o seguinte: que quando estudamos a Bíblia, nós estamos tentando entender aquilo que está revelado a respeito da mente de Deus, e que Deus é superior e nós não podemos alcançar a profundidade de Deus, nem daquilo que está revelado, e muito menos aquilo que não está revelado. Então há questões dentro da própria Escritura em que Deus não faz um detalhamento do que é essa doutrina. Ele simplesmente dirige e revela e diz: é assim. Mas que o homem não vai conseguir entender os pormenores, e aí está um grande problema. Nós temos hoje uma sequência de heresias que se multiplica cada dia, principalmente nos nossos dias atuais. Isso acontece por quê? Isso acontece porque o homem ele quer entender o que ele não consegue. Eu me preocupo quando alguém diz assim, parece brincadeira, irmãos, mas a gente ouve de vez em quando. Alguém diz assim: Antônio, achei uma coisa nas Escrituras que ninguém achou até hoje. Eu já digo assim: irmão, guarda para ti, nem vem para mim com isso aí. Se tu já está com a tua fé abalada, aí não vem comprometer a mim para tudo. Porque a verdade é a seguinte, irmãos, vamos ser sinceros. A gente tem mais de 2.000 anos que o cânon das Escrituras já foram fechados. Faz mais de 2.000 anos que a última palavra revelada já foi dita. Em 2.000 anos, a gente tem uma vasta gama de homens de Deus escritos sábios sobre as Escrituras. Se ninguém deles achou Deus, é muito pouco provável que o Antônio hoje, eu gosto de brincar com os irmãos, o alecrim dourado da teologia, chegou aqui e vai ver o que Lutero não viu, Agostinho não viu, ninguém viu, mas o Antônio vai. Então a grande chance de alguém, o Antônio, que eu estou aqui usando para fazer uma analogia, né? Uma suposição. Então o Antônio achou que não tinha isso, que ninguém achou até agora. É muito
provável que o Antônio tenha colocado isso. Isso é perigoso. Quando alguém lê um texto e diz assim, entendi o que ninguém entendeu desse texto, é muito provável que a gente tenha entendido o que não está ali. E é muito perigoso, irmãos, a gente colocar palavras na boca de Deus. Então, grande parte das heresias hoje, que são difundidas, que são pregadas, que revelam multidões hoje, principalmente no Evangelho de Lídia, faz isso com a Bíblia debaixo do braço. Eles dizem assim, está na Bíblia, e eles vão lá e tiram o texto que realmente está na Bíblia. Mas eles não se preocupam em permitir que existe uma regra de ouro na teologia, uma regra massa da teologia, que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, sobre aquilo que eu preciso trazer luz, a Bíblia tem que trazer luz. Se a Bíblia não trouxer luz, é porque Deus resolveu não tratar a fundo esse assunto. E se Deus resolveu não tratar a fundo esse assunto, tem algum motivo. E aí me preocupa quando alguém vai buscar em revelação, vai buscar em outras fontes. Irmão, eu tive um sonho, e nesse sonho, um anjo apareceu para mim e me disse que esse texto quer dizer tal coisa. A gente tem seitas heresias estudadas assim. Um anjo disse que era assim. Um anjo disse, Jesus me apareceu e disse que é assim. Não está nas Escrituras, mas eu tenho um entendimento a respeito das Escrituras que ninguém mais teve. Isso é complicadíssimo. Então, nós precisamos entender que a Bíblia é a revelação de Deus. E se é a revelação de Deus, a gente precisa se perder a ela. E a gente não pode beber em outras fontes. Com isso, eu não estou dizendo que nós não devemos ter revelação, que nós somos contra os dons espirituais de forma nenhuma. Só que eu preciso entender que tudo isso tem que estar submetido às Escrituras, sob pena de daqui a pouco, se não tiver uma baliza, se não tiver um filtro, se a gente vai deixar as coisas em termos de revelação, cada um pode dizer que teve uma revelação. Irmão, eu tive um sonho, e eu não sou um sonho. Eu não posso dizer se o irmão tal teve realmente aquele sonho, não posso. Isso é uma experiência é a pessoa. Ela pode dizer, pode validar se teve ou se não teve. E ainda assim, a fonte pode ser duvidosa, né? Mesmo que alguém tenha tido uma visão, tenha tido uma revelação, quem é que me garante que isso provém de Deus? Então, se contraria as Escrituras, na verdade, não veio de Deus, porque Deus não se contraria. Mas pode ser algo que não contraria as Escrituras, mas que vai somar a elas. E eu não posso tomar isso como uma doutrina. Eu tenho que me balizar pela Bíblia. Eu não posso permitir que uma revelação, a gente sabe que existe uma tendência, principalmente no nosso meio pentecostal, de acreditar, e a gente olha a fonte dessa revelação. Mas o fulano, a fulana eu conheço, é um homem e uma mulher de Deus em oração. Ok? Eu não posso dizer nada que seja o contrário. Existem muitos homens e mulheres de Deus que dizem que é revelação. Só que, sinceramente, eu tenho não só o direito, mas o dever de questionar e de colocar um ponto de revelação. Está na Bíblia, não tive uma revelação. É além do que a Bíblia diz. Então, desculpa, irmão, vou ficar com as Escrituras. Eu não preciso dessa revelação do céu, eu não preciso dessa revelação para ser crente, eu não preciso dessa revelação para nada. Então, eu nem preciso dessa revelação, para ser bem sincero. O que eu preciso é o conhecimento das Escrituras. Então, nessa área, que é a área da Trindade, nós temos uma revelação a respeito dela, mas essa revelação é uma revelação, irmãos, que não é completa e total. Em nenhum momento das Escrituras, Deus ele explica os pormenores, em nenhum momento das Escrituras, ele explica os detalhes de como ele é Deus. Mas ele deixa dentro das Escrituras uma série de normas para nós que vai nos apresentar, vai nos revelar esse Deus como sendo um Deus trino e único ao mesmo tempo. Isso a gente chama triúnico. Ou seja, esse Deus que é um Deus único, é importante que se diga isso, não são três deuses, mas um único Deus, uma única essência. Ele se manifesta em três pessoas diferentes: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E nós vemos isso por quê? Porque nós queremos que seja assim? Não, porque a Bíblia nos diz que é assim. Embora a Bíblia não nos dê detalhes de como Deus existe dessa forma, mas Ele nos apresenta. Então, por isso que o tema da nossa sessão é o mistério da santidade.
E a gente sempre diz que o mistério, o que é mistério? Tudo aquilo que a gente não consegue explicar com os detalhes, com os pormenores, a gente entende como mistério. E aí a gente costuma, e esse é um problema nosso, é a gente muitas vezes desacreditar o que é mistério. Ah, é mistério, se é mistério então eu não acredito, porque eu não vi, eu não tenho como provar. Mas a verdade é que nada a respeito de Deus, irmãos, pode ser provado. E se eu me manter dessa forma, eu me torno cético. É como a gente disse, a gente sabe que a doutrina da Trindade é muito bem baseada, a gente sabe que a Trindade é uma realidade bíblica, a gente sabe. Aí vocês vão cair com uma pergunta que já caiu para mim, vocês já devem ter ouvido isso. Aqueles que são contra a Trindade dizem, não explica a Trindade, eles amam fazer isso. Porque eles sabem que é impossível se explicar, porque a Trindade é um mistério. Mas a questão é que o mistério, ser mistério não significa que não existe. Não torna frágil. Vocês creem em algo que é mistério, então vocês nem explicam. Mas quem disse que nós precisamos explicar alguma coisa a respeito de Deus para quê? Não é isso que a Bíblia nos propõe. A Bíblia nos propõe as Escrituras como base da nossa fé e da nossa doutrina. Mas não necessariamente nós vamos explicar cada pormenor da nossa fé. A Trindade é uma questão de mistério. E é muito simples, irmãos, a gente aceitar isso. É muito simples. Pelo seguinte, quando eu digo que é mistério, eu não estou dizendo que eu estou crendo em qualquer coisa que eu tirei da minha cabeça. Eu estou dizendo que existe uma base bíblica muito firme e que isso não pode ser explicado ou caber dentro do meu intelecto. Então é muito tranquilo, irmãos. Eu respondo tranquilamente, Antônio, me explica a Trindade. Eu vou dizer assim, não posso, não consigo nem vou tentar. Por quê? Porque pela Bíblia nós entendemos que nós não conseguimos alcançar isso, embora Deus revele que seja assim. Então não há problema nenhum para o cristão admitir que ele não consegue explicar algo tão básico, tão profundo e essencial à fé cristã como a Trindade. Nós não explicamos por um único motivo, porque nosso raciocínio não comporta Deus, é simples. Eu não explico, é um mistério, por quê? Porque eu não consigo explicar, porque eu não alcanço Deus. Então a coisa é muito clara, é muito simples. Eu não consigo porque eu não tenho capacidade, eu sou um ser humano. Eu, como ser humano, não consigo sondar a mente de Deus, é o universo, é Deus que sonda a nossa mente. Então, nós temos a doutrina como algo basilar, não foi tirado de qualquer lugar, não foi tirado do nosso pensamento, do nosso gosto, foi tirado das Escrituras. E o fato da gente não conseguir explicar faz com que ela esteja na categoria de mistério, mas nem por isso ela é menos importante, menos basilar e menos alicerçada nas Escrituras. Ok, irmãos? Então, a questão é que a gente tem que ter base, a gente tem que estar muito firme, é que eles vão vir e vão dizer assim, me explica a Trindade. Como é que você pode explicar um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo? São três deuses, vamos chamar inclusive de politeístas. Então vocês têm três deuses, vocês adoram três deuses? Não, nós adoramos um único Deus, a mesma essência, mas que se manifesta em três pessoas diferentes. Mas isso não tem lógica. Eu concordo, isso não tem lógica. A lógica humana não compreende, mas Deus é assim, porque as Escrituras dizem que é assim. E nós aqui na nossa pequenez nós não vamos tentar explicar Deus, mas nós sabemos que é assim, porque isso é uma revelação de Deus. E isso nós vamos ver na revelação do batismo de Jesus. Subtópico 1, o batismo do Filho, a obediência de Cristo. Jesus, o Deus encarnado, desceu as águas do Jordão para ser batizado por João Batista. Esse ato, à primeira vista, pode parecer desnecessário, já que Jesus não era pecador. Contudo, Jesus disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, irmãos, o batismo de Jesus é um gesto de identificação com a humanidade pecadora e uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Esse é o início visível da missão messiânica que culminaria na cruz. Então, irmãos, todo mundo sabia que João Batista pregava o batismo por arrependimento, de pecado. Jesus, não tendo pecado, não precisaria se submeter a esse batismo, mas Jesus faz isso como uma forma de se identificar como pecador, como homem, do qual ele será o substituto. Nós cremos na morte vicária de Cristo, ou seja, Cristo morreu no nosso lugar, levando os nossos pecados.
Então, quando Jesus vai até João para ser batizado, ele não está dizendo que tem pecado, ele não está dizendo que ele precisa ser perdoado, ele está se identificando como um homem pecador. E aí nós temos outro mistério ainda da comunidade, assim, que é o mistério da encarnação do Verbo. Esse Deus, a pessoa do Filho, se faz homem, e se faz homem para que possa morrer no nosso lugar. Então Jesus, quando vai até João, ele vai com João para se identificar conosco, para mostrar também ali uma submissão, uma obediência, né? E aí o escritor Paulo Silvestre, se não me engano, vai dizer que ele aniquilou a si mesmo de forma, sendo Deus, existindo de forma de Deus, ele se torna homem para que ele possa morrer em nosso lugar e ser o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Amém? Então isso é importantíssimo. Moral? Uma coisa que é mal interpretada, eu penso, que algumas pessoas entendem que a água purifica o pecado. O batismo é batismo de arrependimento, confessar publicamente e dizer que é um pecador, mas não esse batismo que aquela água vai purificar. Nunca purifica, é o sangue de Jesus, 1 João 1,7. Perfeito, Moral, muito bem colocado, obrigado pela participação. Isso é um pensamento aí da igreja romana, né? E eu vejo muitos crentes com esse pensamento, a ideia de que quando eu batizo, a água ela fica com os meus pecados, e aí a gente vai ter um desdobramento. Tem gente que não batiza, por exemplo, em tanque, tem denominações que batizam em tanque, tem que ser em água corrente, porque vejam bem como uma coisa acaba. Uma doutrina é uma coisa tão importante. A gente muitas vezes, por isso que a gente tem que cuidar do zelo, principalmente quem tem ministério, quem é pregador, não pode falar bobagem, ele tem que estudar, ele tem que comer esse livro, porque ele não pode, um erro dele, ainda que sutil, pode gerar ali, logo ali, uma calamidade na igreja. Veja bem, por conta desse pensamento, tem gente que diz, eu não posso me batizar aqui, porque se for uma piscina, o pecado do outro ficou ali. Aí então você vai batizar, acaba meio que misturando os pecados de um com o pecado do outro. Olha bem o nível do conhecimento, o nível do pensamento. Então a gente precisa ter um entendimento, irmãos, que o próprio Jesus não tinha pecado quando ele foi ser batizado. Então o que a gente vê aqui? Uma simbologia. Essa questão é muito, irmão, ligada para a questão do pensamento da igreja romana. Como é que é o nome? Tem um nome específico, sacramento. Então o batismo para eles é um sacramento. Então a própria água, ela tem como que uma mística que vai acabar cooperando para a salvação da pessoa. Mas nós, como protestantes, nós não cremos nisso. Tanto que na nossa fé nós cremos que o batismo, definimos o batismo como um testemunho público de fé. O que significa isso? Eu sou salvo quando sou batizado? Não. Eu sou salvo pelo sangue de Jesus, pela minha confissão, pelo meu entendimento que sou um pecador, que não tem como me salvar, e de que Cristo morreu por mim. Então eu aceito esse sacrifício, e o que eu estou fazendo no batismo é uma confissão pública de fé. Eu estou dizendo para o mundo, para a igreja, da qual eu vou fazer parte agora, e para o mundo que eu agora não pertenço mais ao mundo, eu pertenço a Cristo, Cristo morreu por mim, Ele é nosso Salvador. Isso é um testemunho público de fé. Ele não tem uma mística, ele não salva ninguém, não é o batismo, não é o mergulhar, não é o levantar das águas, como muitos dizem, um sentilé. Tudo bem, isso é um sentimento, mas você não se levantou da água salvo. Ou você estará salvo quando você entrou na água para ser batizado, ou aqui não passou de um banho, só isso. Há muitos banhos hoje que são feitos, né? A pessoa não se converteu, vai lá e o batismo não vai remover pecado nenhum. Porque o que remove o pecado, como o irmão muito bem falou, é o sangue de Jesus, é a aceitação do sacrifício de Jesus como aquele que vai perdoar o nosso pecado e vai nos dar a filiação de Deus. Então é exatamente isso. Então o batismo não é isso. E o próprio Cristo deixa claro isso, porque não tendo pecado ele vai ser batizado para que se cumpra as escrituras, para que ele possa então se identificar com essa humanidade pecadora e cumprir o seu plano, né? a obra da salvação. Subtópico 2, a descida do Espírito Santo, a unção para o ministério. Logo após sair das águas, Jesus viu os céus se abrirem e o
Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Essa manifestação visível indicava ser ele o Messias prometido, o Cristo, literalmente o ungido de Deus. Né? A figura, irmãos, como a gente falou aqui, a figura do batismo, né? O batismo de Jesus e a figura do Espírito Santo descendo ali em forma corpórea de pomba, e a própria voz do céu que dizia, né? Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A gente vê ali claramente uma revelação de Deus para a humanidade, desse Deus que é um Deus em três pessoas, né? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus do Espírito Santo. Então, fica muito claro ali que Deus ele quis revelar que Ele é um Deus, realmente um Deus em três pessoas, um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E aí a gente acha interessante, irmão, porque certa vez eu conversava com um unicista, foi um dos meus primeiros dias de fé, e aquela foi uma experiência que me marcou, porque a gente estava caminhando nos primeiros passos na fé, e essa pessoa que trabalhava comigo, ela havia se tornado unicista, e essa pessoa, assim, ela vinha com uns argumentos fortes, assim, difíceis de combater, porque eu estava começando as escrituras, e eles apresentavam Deus como unicista, um Deus modalista. Já viu isso depois na frente? É um Deus que se apresenta como Pai, se apresenta como Filho, se apresenta como Espírito, mas que não existem três pessoas, né? É uma pessoa só, e que essa pessoa ela assume, digamos assim, papéis diferentes, quase como algo teatral, assim, né? Essa pessoa se apresenta como Pai, se apresenta como o Filho, se apresenta como Espírito, na verdade é só Jesus, né? E aí então eu me lembro que ele falava tudo isso, e aí Deus me trouxe à mente a questão do batismo. O Espírito Santo me trouxe à mente o batismo de Jesus. Eu perguntei para ele assim: tudo bem, sim, é tudo Jesus, né? Quando a Bíblia fala do Pai, ela está falando de outra forma que Jesus apareceu. Está falando do Espírito, está falando de Jesus também. Aí eu perguntei para ele: o que aconteceu no batismo de Jesus? Porque no batismo de Jesus a gente tinha Jesus no rio sendo batizado, correto? Ali está a pessoa do Filho. Só que aparece nesse contexto essa pomba, né? O Espírito Santo, a Bíblia diz, em forma corpórea de pomba. Aí já começa a ficar estranho, porque Jesus ele está ali sendo batizado. Aí aparece uma pomba que simboliza o Espírito Santo, né? Uma forma corpórea ali, mas espere um pouquinho, por que isso? Se Jesus já está ali, se Jesus é só Jesus, né? Por quê? E aí, para piorar a situação, aparece uma voz no céu que diz assim: esse é o meu filho amado que eu me comprazo, assumindo o papel do Pai. E aí a resposta, irmãos, ela foi chocante, é chocante, para mim até hoje é chocante, porque quando alguém que obedecia para ensinar, não se preocupa com a autonomia da palavra, não está nem aí, ele acha qualquer resposta que seja minimamente plausível. Então ele diz assim: isso aí pode ter sido os anjos. Eu não, peraí um pouquinho, está estranho isso. Quer dizer, Deus utiliza um anjo para fazer de conta que é o Pai, porque na verdade todo Deus, Pai e Jesus ali. Não existe o Espírito Santo, não existe o Pai. Então há uma encenação no céu, algum anjo toma o papel e fala como se fosse Jesus, né? E essa figura da pomba, e como é que fica isso aí? Aí ele, não tendo mais o que dizer, ele resolveu que foi estranha essa questão do anjo. Ele pega e diz assim: Antônio, nós precisamos orar para ter revelação. Se você não orar, você não consegue entender isso. Então, para você entender o município, você precisa ter revelação. Eu disse: pronto, está aí a situação. Vocês clamam aqui a revelação, porque um profeta de vocês diz que é assim, embora as escrituras não digam. Então, irmãos, aqui a gente tem uma base clara. Não importa quem diz, se é palavra, deve ser aceito, se não for, não deve ser aceito. E a gente deve lembrar das palavras de Paulo, né? Porque Paulo diz assim: ainda que nós mesmos, ainda que um anjo do céu, que qualquer outro venha aqui para ele outro evangelho, seja maldito, seja nada. O que
Paulo está dizendo? Não importa quem é o mensageiro, vocês devem olhar a mensagem. Porque hoje a gente mais vê isso, você tem que me ouvir, por quê? Porque eu sou profeta, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou um pastor com não sei quantos anos de ministério, ok? Ninguém vai questionar isso. A questão é, se você está ensinando, tem base nas escrituras, deve ser aceito. Se você não está ensinando, não deve ser aceito. Eu tenho mais do que o direito, eu tenho o dever de rejeitar uma escritura, uma mensagem que ela não é balizada nas escrituras. Irmãos, é perigosa a situação que a gente tem vivido. Eu tenho visto alguns pregadores que têm realmente causado problema dentro da igreja. Eu preciso entender o seguinte: quem prega a palavra não tem o direito de inventar nada. Ele tem que ser fiel às escrituras. Ele não tem que ter uma mensagem nova. Ele não tem que ter uma mensagem dinâmica, uma mensagem que cause frenesi, que o povo gosta. A minha preocupação única como pregador e como ensinador é pregar a palavra de Deus. Se o povo aceitou, irmãos, amém. Se não aceitou, amém também. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Então o pregador precisa ter esse senso, precisa ter essa direção. Ele não está aqui para entreter um auditório, para falar palavras que o povo goste. Ele está aqui para anunciar a mensagem de Deus, por um motivo muito simples, porque é só essa palavra que transforma, que liberta e que leva o homem para o céu. E se nós vemos o ambiente teológico hoje, irmãos, é muito importante. A gente tem homens, com perdão da expressão, verdadeiros canalhas assumindo. E você vê todo tipo de heresia sendo pregado. E fazendo até alguns sinais que eu nem questiono se esses sinais são realmente de Deus ou não, porque a Bíblia nos diz que o próprio anticristo ele tem poder para realizar sinais. E não nos deixemos enganar. A palavra é a única coisa, irmãos, que valida se alguém é de Deus ou não é. A palavra. Porque sinais e maravilhas vão ser feitos pelo próprio anticristo, né? E os próprios anjos do inimigo, os anjos de Satanás, os próprios demônios, eles têm o poder de se transfigurar em anjos de justiça. Eles têm o poder de se transfigurar em ministros de justiça. É por isso que a gente vê gente hoje que parece que é de Deus, mas que não é. São verdadeiros hereges e que estão levando uma multidão após si para um caminho de perdição. Por quê? Porque infelizmente as escrituras se cumprem, né? Quando Jesus diz que o meu povo se perde porque lhe falta conhecimento, nos falta entendimento da palavra, nos falta amar a palavra acima de todas as coisas. Eu me preocupo quando eu vejo alguém dizer assim: irmãos, o culto estava maravilhoso, eu senti tão bem. O culto estava maravilhoso porque eu me senti bem. Irmão, quem disse que o culto é para a gente se sentir bem? Quem disse que a palavra é para deixar a gente animado? Quem disse que a palavra é para a gente sair daqui realmente se sentindo nas nuvens? Quem disse isso? Vamos dar uma olhada nas escrituras, quando Isaías pregava, quando Jeremias, os profetas hebraicos, prega, a gente chega a sentir dor das pancadas que Jeremias dava para os seus ouvidos, a gente sente dor. Mas por quê? Porque era o que o povo precisava ouvir. Mas a gente vive uma época de distorção total das escrituras e isso, infelizmente, tem nos custado. Claro, vou para o próximo, o meu slide aqui travou, não sei se vocês notaram. Essa unção, porém, não deve ser confundida com uma adoção do Espírito, como se Jesus passasse a ser o Messias naquele instante. Isso é importante nós abordarmos, porque também existe uma linha de pensamento, e as heresias são muitas, e há muita coisa que acaba sendo abordada. Então, há uma linha de pensamento de que Jesus, no momento ali do batismo, com as palavras do Pai que diz: esse é o meu filho amado, que eu me comprazo, ali naquele momento Jesus se transforma no Cristo. Isso é perigosíssimo também, porque vejam bem, se Jesus era um homem normal, como eles querem fazer crer, Jesus era um homem normal, como eu e você, e chega num momento, Cristo, a segunda pessoa da Trindade, entra nele a partir do batismo, e a partir daí ele se torna Cristo. Isso tem implicações teológicas, doutrinárias profundas, né? Sendo que Jesus, irmãos,
ele passaria a ser o nosso Cristo, né? Que antes mesmo do batismo, né, ele já era dentro desse pensamento. Não, nesse pensamento Jesus é só um homem comum, que nasceu de uma forma comum, e que a partir do momento Cristo vai nele, que depois lá na cruz sai dele, e ele morre de uma forma comum, morre como um homem e tal. Então isso tem implicações teológicas muito graves. Não é isso que as Escrituras ensinam. As Escrituras ensinam que Jesus é gerado sem pecado, que Jesus ele é gerado pela atuação do Espírito Santo, que ele vive uma vida sem pecado, que ele morre dessa forma, sem pecado, e que ele ressuscita como Deus. Ele nasce como Deus e ressuscita como Deus. Isso é inegociável para a nossa fé, irmãos. Se não for assim, a gente acaba perdendo a autonomia, que realmente faz a nossa fé uma fé autêntica. Então vejam bem, há uma linha de pensamento então, que crê que Jesus ele não é Deus, ele não é o Messias, mas o Messias vai se apropriar dele, o verbo de Deus vai entrar nele para que ele cumpra essa missão. Isso descaracteriza o nosso Salvador. Isso tem implicação na nossa salvação diretamente. Isso destrói a nossa fé. Então a gente precisa entender que Cristo realmente ele não recebe uma adoção no momento do batismo, mas o que há é um testemunho do Pai que está dizendo: esse é o meu filho amado. Ele não está dizendo que ele se torna o filho amado agora, ele é meu filho amado desde a eternidade, desde sempre. Então ele é o filho junto com o Pai muito antes do homem ser criado, da eternidade passada, ou seja, quando nada existia, quando Deus fora do tempo ele gera em si esse filho, que não é subordinado, porque geralmente a gente pensa assim, o Pai é superior ao filho. Não, mas nessa comunhão, nessa comunicação, né, nesse relacionamento da Trindade, esse filho é eternamente gerado, e o Pai eternamente gera, é fora do tempo. Isso não há uma subordinação, há uma total essência. Você vai me dizer assim: eu não entendo, Antônio. Eu vou dizer assim: parabéns, bem-vindo ao clube. É exatamente assim, a gente não entende, mas é assim que ele se revela a nós. Então Cristo não se tornou, Jesus não se torna o Cristo do batismo, mas desde a encarnação, o verbo eterno de Deus, ele passa a ser carne, que já existia eternamente com Deus. Ele não é mais Deus nem menos Deus nesse momento. Ele se despiu dos seus atributos para que ele pudesse vir como homem e morrer no nosso lugar, mas nunca deixou de ser Deus, como sempre foi eternamente com o Pai, irmãos. E isso é o que a Escritura nos ensina. Então a vinda do Espírito sobre Jesus na ocasião do batismo representa uma unção pública e visível, marcando o início do ministério terreno, capacitando para cumprir a missão redentora, conforme as profecias dizem. Então o que há aqui é um cumprimento de profecia. O que há aqui é o Pai dizendo: olha, aqui está o Cordeiro de Deus, que eu providenciei ao mundo. Sou eu, na pessoa do Filho, reconciliando a humanidade comigo. Deus faz isso publicamente, por isso do batismo de Jesus, como a gente falou, para que aqueles que agora estão vendo, eles entendam a revelação de Deus através da pessoa de Jesus. E dessa forma também ficar claro que não só o Pai tem alegria no Filho, que este é o Filho que ele se compraz, mas que o próprio Espírito Santo também, a outra pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade, está sobre ele, ungindo, capacitando. Então aquele homem, que também é homem agora, a partir da encarnação de Jesus, ele está sob a unção do Espírito Santo. Então podemos dizer sem sombra de dúvida que Pai, Filho e Espírito Santo estão redimindo a humanidade, trazendo a humanidade para si. A pessoa do Filho é quem vai à cruz do Calvário, mas Deus, Pai, Filho e Espírito Santo participam dessa obra maravilhosa, que é a obra da redenção do ser humano. Então, Pai, Filho e Espírito Santo estão trabalhando para que o homem que foi separado de Deus pelo pecado, ele seja agora trazido de volta através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Subtópico 3, a voz do Pai, a aprovação celestial. Por fim, uma voz audível do céu proclama: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Trata-se de uma declaração solene e pública, do
Pai que confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus. Essa afirmação remete às mensagens messiânicas e proféticas de que Jesus é o Filho eterno, o ungido de Deus, aquele que agrada plenamente o Pai. Então a voz celestial não conclui a sua filiação, mas a proclama diante da humanidade conforme a encarnação do Verbo. Como a gente havia falado antes, essa voz não está inaugurando, não está dizendo que agora o Cristo está entre nós, mas ele está falando algo que já havia acontecido. Ele está proclamando que aquele Jesus, ele é o Messias e que sempre foi, para que pudesse nos redimir dos nossos pecados. A voz de Deus no batismo autentica não somente a missão redentora de Jesus, mas ainda demonstra a sua filiação divina. No momento do batismo de Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo, desceu sobre Jesus. Deus, o Pai, disse: esse é o meu Filho amado, que me comprazo. E Deus, Filho de Jesus, que estava sendo batizado. É uma das figuras talvez mais claras da Trindade dentro das Escrituras, é a figura do batismo, o batismo do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao tópico 2, a distinção e a unidade das pessoas divinas. Unidade e distinção pessoal. A doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência, mas que subsistem 3 pessoas distintas. Essa definição teológica, desde o Nicéia, se não me engano, de que a Trindade ela é uma só essência, ou seja, não existe 3 deuses, não são essências diferentes, é a mesma, é o mesmo Deus. Porém, existem 3 pessoas distintas, quer dizer, uma não é a outra, como creio nos princípios. É tudo Jesus, mas se manifesta como Pai, ora se manifesta como Espírito, ora se manifesta como Filho. Não, essa fórmula teológica ela nos deixa bem balizados, porque ela diz que é a mesma essência. Não são 3 deuses, mas que são 3 pessoas distintas. Quer dizer, o Pai não é o Filho e o Espírito, e nenhum dos outros 2. Cada um é uma pessoa diferente, porém a mesma substância. Não se trata de um outro Deus, não são 3 deuses, mas um Deus em 3 pessoas. A obra da redenção, por exemplo, é trinitária em sua essência. O Pai planeja e elege, o Filho executa a obra expiatória e o Espírito aplica os benefícios da salvação. Vejam, nós temos 3 pessoas com atuação diferente, digamos assim, mas que participam, que interagem, que fazem a mesma obra. Não há uma divergência entre elas. Por exemplo, como a gente falou, quem vai à cruz? Não é o Espírito Santo, não é o Pai, é o Filho. Mas isso significa que o Pai e o Espírito estão de fora dessa obra, estão lá, eles atuam. Tanto que é o Espírito que posteriormente vai estar sobre a igreja, vai convencer o pecador, e assim será enquanto a igreja estiver nessa terra. Ele convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então, enquanto houver arrependimento do pecado, vai haver o quê? O Espírito Santo trabalhando, assim como Cristo trabalhou. Então, eles interagem, embora não sejam a mesma pessoa, mas eles interagem. Outra coisa, irmãos, não há uma disparidade, não há um pensamento, eles não fazem uma conversão dos 3. Um diz assim: olha, eu acho que tem que fazer assim. Aí o outro diz: não, eu acho que tem que fazer de outro jeito. Não existe isso, porque eles são o mesmo Deus, na mesma essência, em 3 pessoas diferentes. É importante assistir isso. Eu lembro sempre quando a gente fala disso. Os primeiros dias da minha conversão, a gente teve uma lição, e essa lição falava sobre algumas coisas assim, e eu me lembro que tinha uma situação verídica que foi colocada pelo autor da lição, que ele dizia assim, que existiu uma vez uma certa igreja em que alguém levantou e estava falando em profecia, e aí essa pessoa falava como se fosse Jesus, e aí outra pessoa seria usada na profecia, e essa pessoa falava como se fosse o Pai, e as 2 pessoas estavam destoando na mensagem, estavam dizendo uma coisa, estavam dizendo outra.
Até que chegou um momento de uma discordância em que aquele que estaria falando teoricamente pelo pai chegou e disse: olha, você tem que ficar quieto, porque eu sou o pai e o filho está subordinado ao pai. Né? Isso, irmãos, é até meio cômico, se não fosse trágico, porque isso é uma anomalia que jamais deveria acontecer no nosso meio. E é lógico se não procede de Deus, né? Porque Deus não tem essa divergência entre as pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles agem de uma forma unânime. Um não faz uma obra em que o outro não queira, o outro não faz. Eles são a mesma. Aquela pregação de show de muito humanos, está no céu e tal. Os pregadores gostam de dar uma misturada, uma forçada, e dizer assim: ó, e estavam lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os anjos, todo mundo se olhando, e agora? O que vai acontecer com o homem? Ele vai para o inferno. Aí o filho diz assim: pai, deixa para mim que eu vou. Aí o pai diz: não, meu filho, não. Irmãos, isso aí não tem um pingo de fundamento bíblico. Chega a ser quase uma heresia. Isso não existe, né? Isso não pode ser outra coisa do que um pregador querendo florear a mensagem. Deus não é assim, irmãos. Que mensagem a gente passa para as pessoas? Que Deus é um Deus que está ali se degladiando entre as duas pessoas para ver quem manda mais, né? E para ver quem vai fazer a coisa certa. Não é um conselho deles. Eles são a mesma pessoa, eles pensam exatamente igual. Eles são o mesmo ser, embora em outras pessoas, o mesmo ser. Então não há essa disparidade, até porque ele é um ser perfeito. Não pode alguém estar errado e o outro estar certo e haver um contrabalanceamento. Então, Deus é um Deus único, na mesma essência, mas em três pessoas, né? Unidade de distinção pessoal ainda. O Deus bíblico não é uma unidade absoluta, monolítica e impessoal. Quer dizer, ele não é apenas um único, uma única pessoa, como muitos querem fazer crer, e até mesmo impessoal. É outro problema hoje da teologia hoje, que coloca muitas vezes algumas linhas aí, em Deus como um Deus impessoal, quer dizer, um Deus que coloca esse mundo para agir e vai cuidar da sua vida. A teologia do processo, que é uma desgraça no nosso meio hoje. Já ouviu falar na maldita, perdão da expressão, ideia de se reescrever a Bíblia, de se modernizar a Bíblia? Teve um teólogo aí, um líder de igreja falando: pois é, o cara é dessa teologia do processo, que diz que Deus ele vai aprendendo no caminhar, vai aprendendo a ser Deus. Esse Deus não é o Deus das Escrituras, porque Deus, ele é hoje o que ele era eternamente no passado, será eternamente no futuro. Deus está fora do tempo, e Deus ele não vai conversando com o ser humano e vendo conforme as coisas vão acontecer para ele determinar e para ele definir os seus planos. Ele já tem isso, os planos de Deus já foram traçados na eternidade, muito antes do homem ser criado. Então Deus já tem o domínio sobre tudo. Então, esse Deus não é um ser impessoal, também como muitos creem, que é um Deus que não tem um relacionamento pessoal com o ser humano. Aliás, o que eu digo que é de mais tremendo no cristianismo é que, por definição, ele é o relacionamento, não é um Deus impessoal, mas sim uma unidade composta e dinâmica, eternamente subsistente entre as pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, em nenhum momento Deus passou a ser assim. Deus sempre foi e sempre será assim, porque Deus ele não pode mudar. Deus ele não pode mudar. Se Deus mudar, ele deixa de ser Deus. Se Jesus em algum momento deixar de ser Deus, tivesse deixado de ser Deus, ele teria sofrido uma mudança. Deus não pode mudar. Deus é sempre portador dos mesmos atributos que sempre teve. Isso é algo imutável de Deus. Deus não pode deixar de ser assim, senão ele deixaria de ser Deus. A pluralidade da unidade no Antigo Testamento. O monoteísmo no Antigo Testamento não nega a unidade, mas admite a pluralidade interna da Trindade. A doutrina da Trindade não contraria a unidade de Deus, conforme revelada nas Escrituras, mas a completa e a qualifica. A Trindade é explicitada no Novo Testamento. A Trindade não é vista como três deuses, mas como três pessoas em um Deus, como a gente já falou antes, né?
Na fórmula batismal, a gente tem batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O substantivo singular do nome, no grego ônoma, indica uma só essência, seguida por três pessoas distintas. E essa é a fórmula do batismo. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque os unicistas vão dizer, mas existem textos, mais textos ainda, que dizem que eles são batizados em nome de Jesus. Os unicistas amam isso. E vão dizer, o nome que está dizendo aqui em Mateus é Jesus, o nome do Pai é Jesus, o nome do Filho é Jesus, porque são modos diferentes, e nada disso. A forma está em Mateus, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, batismo em nome da Trindade, porque Deus é a Trindade. Então, quando a Bíblia diz que eles foram batizados em nome de Jesus, quer dizer que o Evangelho foi pregado em nome de Jesus, que eles aceitaram a Jesus e que agora vão ser batizados dentro da forma batismal que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero só lembrar que Paulo, por exemplo, diz, ele vai chegar no momento que ele vai dizer assim, o meu Evangelho, segundo o meu Evangelho, Paulo chama de Evangelho, Evangelho dos Apóstolos, doutrina dos Apóstolos. Será que os apóstolos tinham alguma doutrina? Claro que as Escrituras, quando dizem isso, elas estão dizendo a doutrina dos apóstolos ensinavam, que é a doutrina de Jesus. Então, o que a Bíblia está falando aqui, quando diz que eles eram batizados em nome de Jesus, não estava dizendo que eles eram batizados literalmente em nome de Jesus, mas era conforme a forma que o próprio Senhor Jesus deixou, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mesmo ocorre na bênção apostólica. A gente tinha a bênção apostólica, que é outra visão clara da Trindade, A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. É ou não é uma visão clara da doutrina, assim como o batismo de Jesus? Então, nessa bênção apostólica, a Trindade, Deus, eterno, ele é, nessa oração, chamado a abençoar os seus discípulos, os seus apóstolos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Então, esse texto associa as três pessoas de modo equitativo, não é uma pessoa diferente da outra, mas há uma equivalência, fica claro, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eleitos segundo a presciência de Deus, é outro texto também, Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Então, irmãos, há vários textos em que Deus revela a Trindade, é claro isso. E para se negar isso, a gente tem que botar muita coisa fora. Os caras têm que fazer uma ginástica terrível, de só enxergar ali, quem sabe, uma pessoa ou um modo, porque não é isso que as Escrituras estão falando. Elas estão falando presciência de Deus Pai, santificação do Espírito e obediência à expressão do sangue de Jesus. Está muito claro ali a figura da Trindade. Paulo ainda acrescenta, há um só corpo, há uma só igreja, o corpo místico de Cristo, há um só Espírito, um só Senhor, que é o Senhor Jesus, e um só Deus e Pai de todos. Aí há outra figura clara da Trindade também. Essa tríade de Espírito, Senhor e Deus Pai reflete, obviamente, a estrutura trinitária da Trindade. Nós temos algumas ilustrações a respeito da Trindade, que elas, lógico, elas têm as suas falhas. Jamais vai haver uma analogia perfeita, irmãos, porque Deus é um ser único, não tem nada na natureza que a gente possa comparar. Então existem umas analogias, por exemplo, a ilustração do ovo para explicar a doutrina da Trindade, a clara como sendo Deus Espírito de Jesus, a casca de Deus Pai e a gente do Espírito Santo. Essa ilustração ela falha. Por quê? Porque a casca e a gema são partes do ovo, não o ovo em si. O Pai e o Filho e o Espírito Santo não são partes de Deus, eles não compõem Deus, eles são perfeitamente Deus. Todos os atributos que tem uma pessoa tem em outra pessoa. A onisciência, a onipotência, a onipresença, a eternidade, etc., pertencem a cada pessoa da Trindade. Então, eles não compõem, cada um tem uma parte de Deus, eles são Deus plenamente, na pessoa do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Outra ilustração é a ilustração da água, para explicar a doutrina da Trindade. Estado sólido, líquido e gasoso, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o estado líquido, vapor e gelo, são formas de água. O Pai, Filho e Espírito Santo não são formas de Deus, como um deles é Deus, cada um deles é Deus. Então, essa ilustração é melhor, né, do que a do ovo, mas ela não é exata, não é totalmente exata. Um Deus infinito não pode ser totalmente descrito como uma descrição. Então, a gente pode dar uma ideia. É como o gelo, que é sólido, líquido, gasoso, sim, mas ela não é uma analogia perfeita. Nunca nós vamos achar uma analogia perfeita, porque nós estamos falando de uma doutrina que é mistério, de um Deus que não pode ser colocado dentro da caixinha do raciocínio humano. É impossível se explicar Deus dessa forma. Vamos finalizar com o tópico 3, que é a relevância da Trindade para a fé cristã. O tópico primeiro, desenvolvimento doutrinário da Trindade. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. Ela emerge das Escrituras como uma revelação progressiva de Deus. Outra coisa que os não trinitarianos nos acusam, vão dizer, isso foi uma invenção posterior da igreja. Isso não é verdade. Primeiro, isso está na base das Escrituras. As Escrituras ensinam a respeito da Trindade. Segundo, desde os pais da igreja se crê em uma Trindade. Tertuliano, se eu não me engano, vai dizer, olha, Trindade, tente entendê-lo e perca a sua cabeça, e nega e perca a sua salvação. Então, a Trindade é uma doutrina basilar das Escrituras desde o começo, e não foi criada depois, como eles querem nos fazer crer, como eles querem nos fazer entender. O Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, proclamou que o Filho é da mesma substância do Pai. Esses concílios, irmãos, eles não introduziram essa doutrina, eles reconheceram essa doutrina, eles analisaram documentos e chegaram à conclusão de que não só as Escrituras, como os documentos antigos, o comecinho da igreja, apontavam para isso. Então, não foi criada a doutrina da Trindade, a ideia de que o Filho é da mesma substância do Pai, em Nicéia. Isso foi reconhecido. É importante você saber isso, porque é a primeira coisa que nos acusam. Lá em 325 é que foi se determinar a Trindade, não, senhores. Está determinada na Bíblia, está determinada desde o princípio, desde os primórdios da igreja cristã. Ela foi reconhecida, porque em teologia funciona assim, ação-reação. Ninguém normatizou, não teve um concílio antes, por quê? Porque os hereges estavam paradinhos. Então, sempre quando se levanta uma heresia, a igreja rebate essa heresia, está origem um concílio, um escrito, onde vai se formular e se botar no papel. Isso não significa que foi criado naquele momento. Isso significa que foi combatido naquele momento uma heresia que não tinha sido levantada e que aí então se colocou no papel. Olha, desde o concílio de Nicéia está determinado assim. Então, Cristo não passou a ser uma única substância, como Filho, a partir de Nicéia. Sempre foi. Isso está nas Escrituras, isso está desde o começo. Isso é apenas regulamentado como uma forma da igreja combater esse risco. Então, o fato de ter um concílio lá, 300, 400, 500 anos depois, 1000 anos depois, não significa que se criou essa doutrina. Significa que se buscou nos tempos antigos, nas Escrituras, e se balizou, apenas se passou para o papel para combater um levante, uma doutrina herética. Aliás, o que nós temos hoje aqui, por que não se faz um concílio, irmão? Isso tudo já está combatido. A gente é crente durante o testemunho de Jeová. O testemunho de Jeová já foi combatido há 1000 anos atrás, há milênios atrás. Se reinventa, surge hoje uma doutrina, como os crentes não conhecem a história, não conhecem a Bíblia, cai em algo que já foi combatido, já foi condenado como heresia há muitos anos atrás. Mas por que a gente cai? Com tristeza a gente ouve isso. Me lembro do pastor dizendo de uma crente de muitos anos na igreja, muitos anos, nossa, que aí de repente ela saiu, ela foi visitar esse pastor, sua esposa, e disse, mas eu estou numa outra igreja, mas eu estou muito bem lá. Aí o pastor disse que estava morrendo, estava deitado, estava tirando uma cesta, assim, levantou e disse assim, irmã, desculpa, mas eu não vou aceitar a senhora vir aqui e falar isso. A senhora está numa heresia. E aí sentou para ela e explicou, testemunho de Jeová, é assim. A senhora está crendo em Deus que não é o mesmo Deus. Mas vejam bem,
as pessoas caem, novamente a gente diz, meu povo se perde por causa dele, a cabeça dela, eu fui para uma outra igreja que não crê na doutrina, uma outra igreja que não crê na divindade de Jesus, uma outra igreja que não tem o sacrifício de Jesus como perdão dos seus pecados. Onde é que essa pessoa vai parar, irmão? Não é outra igreja, é uma heresia. E a gente tem que ter cuidado para não querer abraçar tudo, irmão. A gente não pode dividir. Eu sinceramente, irmão, eu prefiro estar dividido do que estar unido com ele. Então a gente não tem que abraçar todo mundo. Aquilo que é heresia deve ser repudiado. Nós não podemos abraçar isso como um pretexto de unidade. Jesus nunca disse isso. Pedro combateu ferrenhamente, João fez isso, Paulo fez isso. E por que na nossa vez a gente vai dizer, não tem problema, vamos ceder o nosso culto aí para o unicista cantar os hinos deles, não tem problema. Tem problema sim, irmãos, porque a igreja primitiva jamais faria isso. Nós temos um compromisso com a verdade, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, assim aprendemos que o Pai eterno e não gerado é a fonte, o Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Paulo ensina que o cristão ora o Pai por meio do Filho no poder do Espírito Santo. As explicações doutrinárias, a negação da Trindade resultou em heresias, por exemplo, o triteísmo, na crença de três deuses separados, que viola a unidade de Deus, pois a Bíblia revela a existência de um só Deus. O unitarismo, que afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo, contrariando as escrituras que ensinam a divindade de ambos. O unicismo, o modalismo, isso eu falei para os irmãos, que eu tive um colega que era unicista, ensina que Deus se manifesta de três formas, como se fosse um teatro, que cada uma é a mesma pessoa, mas que interpreta em papéis diferentes. Porém, o batismo de Jesus está claro que as três pessoas são distintas e se manifestam simultaneamente. A compreensão distorcida dessa doutrina tem sérias implicações para a salvação. A doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo Deus que se revela. Então, irmãos, a gente precisa entender o seguinte: não basta apenas eu acreditar em Jesus como um Deus. Eu preciso ter como ele realmente é revelado nos Deus como Senhor, como Deus. Então, eles não são, quem não crê em Jesus, irmão, não pode ter acesso à salvação. Por quê? É por Jesus que nós somos salvos. Bem como o Pai, bem como o Espírito Santo, é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Não é apenas um ponto teológico. Isso é basilar para a nossa fé cristã, crer na doutrina da Trindade como a Escritura nos apresenta. Uma nossa conclusão: compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã. Essa é a palavra correta. Ela é uma doutrina inegociável. O cristianismo não abre mão da doutrina da Trindade. Isso não é um ponto de diferença. Isso é o que define o que é ortodoxia e o que é heresia. E nós não podemos aceitar o ensino herético como sendo algo que realmente ser trabalho. Irmão, faz a questionário, deixando para a próxima. Muito bem, mas alguma pergunta? Alguma colocação? Então, esses pontos doutrinários, como a doutrina da Trindade, como vamos ver nesse semestre, elas têm muitos pontos técnicos, teológicos, mas a gente entende que ela tem muito a ver com a nossa fé em si. Então a gente precisa entender, mesmo que a gente não compreenda, a gente precisa saber o que as Escrituras dizem, saber o que a história nos diz, para que a gente tenha uma fé que realmente é uma fé verdadeira, balizada, e não seja uma fé qualquer. Não basta apenas ter fé em Deus, como muitos creem. Precisa ter fé naquilo que é da Escritura, aquilo que a Bíblia diz, aquilo que Deus diz, porque é isso que é a verdade do Evangelho, e não apenas crer.
mas crer naquilo que as Escrituras nos apresentam como Deus se revela como Ele. Amém? Então nós vamos nos levantar, colocar de pé, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por esse momento que podemos meditar nas Escrituras, que nós possamos guardar em nosso coração o que nós estudamos aqui, que possa estar na nossa mente, no nosso coração, e que a gente possa, no decorrer desse semestre, ter um grande aprendizado e possamos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento, como é um indicativo do próprio Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado de oração. Vamos orar neste momento. Pai amado, Deus soberano, te damos graças, Senhor, nessa terça-feira estamos aqui, nessa abertura desse semestre, que estamos aprendendo um pouco mais da tua palavra. Nós te damos graças pela vida, te damos graças, Senhor, por termos sua forte adoração, sua forte visão. Nós oramos, Senhor, para que mais pessoas venham ser despertadas, pessoas que estão buscando. Nós colocamos esse trimestre, Senhor, em tuas mãos, para que nós possamos aprender mais da tua palavra. Abra nossa mente, nosso coração, não só para que a gente venha a aprender, Senhor, e entender e assimilar o que a tua palavra nos diz dentro daquilo que o Senhor nos revelou, mas não só o entendimento, Senhor, que a gente possa ter a tua palavra no nosso coração, produzindo vida na nossa vida, Senhor. Nós sabemos que a tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é capaz de transformar, e que aquilo que precisa ser transformado possa ser transformado, para que o Senhor possa fazer uma grande obra na nossa vida. Nós te glorificamos e colocamos sobre as tuas mãos, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Deus abençoe.